Para quem achava que a resistência à insulina só tinha em idoso ou só tinha em obeso, deixa eu te contar um caso que eu acabei de montar a fórmula da minha paciente, que ficou lindo. Gente, só um detalhe para entender um pouco antes. Lembra que quando a gente tá em desbiose, a gente causa leaky gut. Quando a gente tem isso no intestino, ele vai lá no cérebro e causa leaky brain. Então vamos começar a entender. Eu já falei em outras aulinhas que eu gravo, mas só para vocês relembrarem aí, vamos lá. Então, no leaky brain, há uma quebra na barreira hematocefálica. As célulazinhas ficam rompidas ali. Então, o transportador que deveria se acoplar na insulina para permitir a entrada da glicose, ele sai da membrana. E agora, José? Nessa figurinha, olha que legal. A gente tem o astrócito do lado do neurônio, o azul escuro. Na membrana dele, tem o GLUT1. Então, a insulina vai acoplar no GLUT1 e vai permitir a entrada da glicose. Uma barreira encefálica equilibrada e normal. Lá dentro, a glicose entra lá no caminho do lactato, do piruvato, da acetilcoenzima A e gera nosso tão necessário ATP, nossa energia. Agora olha ali na célula azul clarinha, é o neurônio. No GLUT3, está mais embaixo assim dele, também acontece que a insulina se acopla nela, permite a entrada da glicose. E aí, o que vai acontecer? Pouco também vai para o piruvato, mas a maior porcentagem vai para a via das PPPs, pentose fosfato. E vai formar o nosso delicioso NAD, o antioxidante cerebral mais poderoso, que a gente sempre fala. E aí, o que acontece quando isso tudo tá em desequilíbrio, gente? Agora, você imagina, na resistência à insulina, a essas reações da GLUT1 e da GLUT3 que eu falei não acontecer. A GLUT1 na barreira hematocefálica diminuiria sua expressão, é como se ela se escondesse da insulina. E aí, se você não tem essas reações, quais as consequências? Por que a gente fala tanto em resistência à insulina? Se a insulina não consegue fazer o seu papel, aumenta a produção para tentar forçar a fazer, mas não consegue. Aumenta a glicose, hiperglicemia. Acontece uma dislipidemia. Essa minha paciente mesmo, ela é super magra e com dislipidemia. Distúrbio bioenergético, inflamação. E aí, olha a figurinha. A gente vai ter piora do fluxo linfático cerebral, não vai ter limpeza. A faxina não vai existir no seu cérebro. Com isso, você tem um acúmulo de proteínas tal, de placas amiloide, lesão na substância branca, lesões sinápticas, lesões mitocondriais. Agora, você pensa isso num paciente que tenha algum transtorno tipo TDAH, TEA, TOD, TOC. A minha paciente, então, ela é super magra, mas ela come muito errado. Então, ela estava em completa desbiose, fazendo leaky gut, leaky brain, tudo isso que eu já expliquei, e acumulando cada vez mais substâncias no cérebro que já é inflamado. Olha ali, ó. Glicose de 91, insulina de 20, índice Roma de 4,5, colesterol total de 212, LDL de 122, fora as outras coisas alteradas, vitamina D, ferro, ixi, a ferritina tá 20. Então, assim, tudo é possível quando a gente equilibra o organismo. É como eu falo do carro, o que adianta você ter uma Ferrari se você coloca o óleo reaproveitado, a gasolina adulterada, não calibra pneus? O nosso corpo, ele precisa estar bem, e aí sim, quando deixando ele em equilíbrio com a bioenergética cerebral básica, você ainda encontra algumas coisas que pode, intervir. Primeira fitoterapia. Se não der, tudo bem, a gente pode realmente precisar da alopatia, mas ela vai trazer efeitos colaterais. Então vamos começar pelo natural. A gente vai conseguir trazer esse corpo para o equilíbrio e essa família toda para uma vida mais tranquila.